Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos irmãos e amigos, Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você esteja usufruindo, que você esteja curtindo. Cada like teu entrega para 5 pessoas, é uma forma de evangelismo muito grande. Você deu um like, o YouTube entrega para 5 pessoas. Então, não esqueça de dar o seu like, compartilha, porque está sendo muito valioso para a minha vida, para os irmãos, eu creio que para a tua vida também. E assim, nós vamos aqui aprendendo mais do Senhor. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então chega de sofrer, vamos ser felizes na presença do Senhor, ter o desfrute como filhos amados do Senhor, conforme você já aprendeu, viver no Éden, no prazer de Deus. Jesus nos restituiu para vivermos nesse prazer na presença dele. Tá bom, queridos? Vamos juntos? Estamos aqui na leitura do livro Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo. Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça. Vamos juntos nessa fé? Vamos juntos? Cada vez mais ganhando almas para o reino de Deus, que é o que Deus mais ama, é o que devemos amar. Estamos chegando ao final, está aqui o capítulo 20. Olha que bacana, são 21 capítulos, 21 dias de jejum e cada dia foi um tema muito rico para nossas vidas. E hoje, Jó e a restituição da prosperidade dobrada. Está aqui, Jó e a restituição da prosperidade dobrada. Vamos lá, 20º dia do jejum e oração, lembrando que alguns capítulos são na igreja, como o 21º. Convido você para estar junto. Vamos juntos na igreja celebrar um dia especial. Vai ser o dia do batismo e muitas almas na igreja. Muitas almas, muitos visitantes, muita gente. Está uma bênção, gente. A alegria, a expectativa está muito linda, muito grande de viver esse 21º dia do jejum na igreja, com uma multidão de almas. Está escrito aqui, Jó, capítulo 42, verso 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei que não entendia. Coisas maravilhosas, demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, conhecer Deus só de ouvir falar, isso é muito triste. O que nós vimos nos capítulos anteriores? Uma vez que você é filho e você tem um pai tão poderoso, então você vai ter intimidade, você não vai conhecer Deus de ouvir falar, você vai conhecer Deus na sua vida, você vai ter a sua intimidade como filho, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que o amam. Tá? Então o pai, ele fala assim lá em Malaquias: se eu sou o teu pai, onde está a minha honra? Então vai do filho reconhecer essa paternidade e honrar o pai como tal, é verdade? Como seu Deus, né? O Deus da sua salvação, enfim. Então Jó está declarando aqui: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bom, vamos lá, gente. Ó. A interpretação. Creio que essa é uma restituição que todos querem. A restituição da bênção material dobrada. Não há nenhum problema nisso, desde que a prosperidade seja dada pelo Senhor. A história de Jó é muito conhecida por todos. Ele era um homem sábio, de ilibada reputação e próspero, e tudo isso somente de ouvir falar de Deus. A experiência dele com o Senhor não era tão profunda como Deus queria que fosse. No entanto, Deus queria dar o dobro de tudo que ele já possuía. O problema é que toda a prosperidade pretendida por Deus para dar a Jó poderia prejudicá-lo ao invés de ajudá-lo. Quem não está firmado em Deus é um alvo fácil de se tornar escravo do dinheiro. Percebe? Eu tenho falado muito isso, você tem visto isso na leitura. A pessoa que vive em função de coisas. O que acontece hoje? Falei até no rádio. Presta atenção numa coisa. Há 30 anos atrás, quando você falava que era um servo de Deus, um evangélico, um crente no Senhor, no local de trabalho, na faculdade, na escola, isso era alvo de chacota. Era ou não era? O que acontece nos dias de hoje? É até moda falar que é evangélico, não é verdade? Ninguém zomba, ninguém persegue. Percebe? Muitos. Até virou modismo falar que é evangélico. Porém, onde está o testemunho de quem se diz evangélico? Olha a mudança, olha como o diabo em 30 anos mudou a estratégia. Quantas pessoas hoje dando mau testemunho, fazendo obras terríveis que não refletem Jesus e que não conhecem a Deus de verdade, como Jó também não conhecia, só conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas se comportam como escravos, vivendo debaixo de lei, de regras, não conhecem um pai, não tem o desfrute de ter uma paternidade divina e não se comportam como filhos, não tem um relacionamento de filho para com pai, pai para com filho.
Então isso acaba a pessoa se perdendo, buscando coisas. A pessoa está sempre atrás de coisas e nunca está bom, percebe? Você percebe que quem vive em função de ir atrás do dinheiro nunca tem o dinheiro? Quem vive atrás de bênção nunca tem a bênção? Percebe isso? E você que vive no desfrute do Senhor e as bênçãos te alcançam, por quê? Porque você é um filho já justificado, abençoado, e a bênção já te alcançou. Você é a própria bênção. Jesus tornou-me, eu e você, a própria bênção. É diferente, gente. É outro estado, é outro estágio. Você é um filho amado e justificado. E você é chamado para reinar com Cristo. Então, quando você tem conhecimento disso, que você tem o direito de viver o reino aqui, porque depois lá vai viver mesmo, então seu comportamento é diferente. Você se toma posse por direito das promessas. Então você conhece o Senhor, não só de ouvir falar. Então você muda o seu patamar, você é filho. Olha lá, Deus fez um projeto de prosperidade para Jó. O problema é que somente Deus sabia do projeto. E era o único que tinha poder para colocá-lo em prática e terminá-lo com êxito. Então Deus teve esse projeto e Jó, você sabe da história, se mostrou-se aprovado nesse projeto. Então Jó estava pronto para receber o dobro, para não se perder por causa das coisas. O primeiro passo para a prosperidade dobrada passava por Jó perder tudo que tinha até aquele momento. Vai falar que é fácil isso, gente? Então ele perdeu tudo, desde posses materiais até família, em um único dia. Verdadeiramente essa foi uma tribulação poderosa para a qual Jó passou. Mas ele deu a resposta certa, pois o objetivo dessa tribulação foi fazê-lo desprender-se, desconectar-se de tudo aquilo que se pode ter nesse mundo. O segundo passo foi perder o relacionamento conjugal e a própria saúde. Gente, em um dia acontecer tudo isso, fala a verdade, eu não conheço uma história assim. Se você conhece, põe nos comentários aí. Eu não conheço alguém que perdeu tudo em um dia. Saúde, casamento, filhos, bens, tudo em um dia. Em um dia. A pessoa vai perdendo ao longo, mas assim, uma pancada só, tá aqui a história de Jó para ver que nada é impossível para Deus, né? O segundo passo foi perder o relacionamento conjugal e a saúde. Nesse estágio, Jó também foi aprovado, pois o objetivo era Jó não valorizar a própria vida neste mundo, mas ficar firme em sua vida divina, independente de qualquer contexto e situação. Então Jó estava enxergando a eternidade, né, gente? Nós estamos de passagem aqui, então se você entende que você é um ser eterno, então aqui tudo é passageiro. O terceiro passo foi ser acusado pelos próprios amigos de que tudo que estava acontecendo era culpa dele. Isso é terrível, né? Isso, o religioso trabalha com isso. Ah, está acontecendo isso, você é culpado, né? Você está pagando o boleto. Gente, a pessoa desconhece Colossenses capítulo 2:15, onde Jesus rasgou todo escrito de dívida que era contra nós, contra os filhos, e cravou no Calvário, envergonhou o diabo, despojou os principados e potestades. Gente, você tem direito à bênção. Jesus trouxe a bênção, nos resgatou para a bênção, nos tirou da maldição para a bênção. Então quem desconhece isso sofre, fica vivendo com culpa, fica vivendo sendo acusado por pessoas, porque desconhece a palavra. Olha só. Então, alguma coisa ele tinha feito para acontecer tanta coisa ruim com ele. Quantas pessoas vivem assim? Quantos religiosos são assim, na verdade? Jó discordou dos amigos e afirmou que não tinha feito nada para aquilo acontecesse com ele. Quer dizer, ele afirmou, mas tem gente que fica procurando, né? Pô, é verdade, você tem razão. Ah, acho que foi aquele pecado que eu fiz. Ah, foi aquela desobediência que eu fiz. Ô, gente, desperta, sai da aflição, sai da lei, vem para a graça. Jesus perdoa toda a culpa e todo o pecado. Sai da aflição de caminhar no deserto, entra na terra prometida, onde você não faz por merecer, é graça, é favor merecido. Ter uma vida boa, um desfrute com Deus como filho. Nesse estágio, ele evocava que era um homem correto e que não merecia passar pelo que estava passando. Isso significava que Deus estava sendo injusto com ele. Os seus amigos não aceitaram tais afirmações, mas também não conheciam a graça divina. Então afirmavam que Deus pune os errados e por isso Jó deveria estar errando em alguma coisa na sua vida. Por isso Deus estava punindo. Diziam que seria bom que ele confessasse logo o seu pecado para tudo aquilo passar de vez. Conhece alguém assim em sua volta? Você frequenta algum lugar, alguma religião que você sofre isso, irmão? Vira a página, vem para a graça, vem para Cristo. Nesse ponto, Deus entra na história para se deixar conhecer tanto por Jó como por seus amigos, pois os dois lados estavam errados acerca do conhecimento divino. Deus não é injusto e muito menos pune seus filhos. Você é pai? Você é mãe? Você pune seu filho? Ainda que seu filho esteja errado, você deixa de amar e você destrói seu filho. Você faz de tudo para destruir o seu filho? Não, né? E o nosso Pai Celestial, que é justo, infinitamente misericordioso. A forma de Deus se deixar conhecer foi fazer perguntas a Jó, para ver se ele conseguia responder pelo menos uma delas.
Jó não conseguia responder a nenhuma pergunta e no final entendeu que não conhecia praticamente nada sobre Deus e muito menos sobre o seu caráter, bondade e poder. É aquilo, capítulo anterior, né? Semana passada, você é filho, conhece a Deus. Não é verdade? Porque Deus nos conhece, mas nós como filhos conhecemos a Deus. Às vezes não, você conhece de ouvir falar, porque pai falou, mãe falou, parente falou, pastor falou, obreiro falou, mas você, onde está o seu conhecimento do Pai? Percebe? Por isso ele escreveu o texto acima no início do capítulo. Ele entendeu que os pensamentos de Deus a seu respeito eram bons e muito acima do que ele poderia pensar. Ele compreendeu que Deus é todo-poderoso e nada pôde parar ou resistir ao seu poder. Ele não teve mais dúvida de que tudo tem propósito divino por trás, controlado por Deus, e um tempo para que esse propósito se cumpra nessa terra. Assim foi com José no capítulo anterior, agora é o Jó. Quando Jó percebeu tudo isso, se humilhou diante de Deus e disse que estava arrependido do que pensou e falou diante do Senhor. Ele estava achando que Deus estava, oprimindo ele. Disse mais, que agora ele realmente podia dizer que conseguia ver a Deus pelos seus próprios olhos e que outrora só ouvia falar dele por boca de outras pessoas. Pronto, Jó chegou onde devia chegar, conhecer verdadeiramente o Senhor pelos seus próprios olhos. Isso fazia confiar completamente em Deus e em sua palavra. Esse é o lugar onde ele, eu e você devemos chegar. A partir desse momento, a vida de Jó mudou, e mudou para infinitamente melhor do que ele havia vivido até aquele momento. Ele tomou posse da prosperidade dobrada e desfrutou novamente do melhor dessa terra. Ele viveu, desfrutou e morreu em ditosa velhice. Percebe? Mas vamos reforçar. Não conhecer a Deus de ouvir falar. Conhecer a Deus na intimidade. Conhecer a Deus como filho. Amém, pessoal? Você pode ler essa história e pensar que talvez você prefira não ter a prosperidade dobrada e passar pelo que ele passou. Eu creio que eu também pensaria da mesma forma. Mas eu tenho uma excelente notícia para te dar. Você agora vive na nova aliança. Entende, gente? E o sofrimento para a prosperidade dobrada, Jesus já sofreu na cruz do Calvário por você e por mim. Levou toda a maldição, toda a falência, toda a maldição Jesus levou no Calvário. Você tem direito. Não é prosperidade dobrada, não, triplicada. Qualquer prosperidade. É a tua fé. É a tua fé. Você é filho. Filho amado do Senhor. Jesus não só pagou a dívida na cruz quando morreu, mas fez um depósito imenso na sua e na minha conta. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou e foi glorificado nos céus, ele enviou o seu Santo Espírito do próprio Deus para viver dentro de nós. E esse Espírito é o poder criador divino de tudo que você conhece, inclusive de todo o ouro e de toda a prata nessa terra. O Espírito Santo mora dentro de mim e dentro de você. Gente, é para você ser muito próspero. Jesus se fez pobreza no Calvário para que você tenha riqueza. 2 Coríntios capítulo 8. Você como filho toma posse da palavra. Mas a condição para a prosperidade dobrada continua a mesma. Conhecer o Senhor com seus próprios olhos. E esse mesmo Espírito que você recebeu é o revelador de quem é Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, o nosso Deus, o Todo-Amoroso, o nosso Pai. Ele abrirá seus olhos para ver o Senhor verdadeiramente como Ele é. Vamos lá? Foi por isso que o escritor de Hebreus diz que fomos incluídos na igreja dos primogênitos. Hebreus 12, versos 22 a 24. O que são os primogênitos? Aqueles que recebem porção dobrada da herança. Através da obra do Calvário, Jesus garantiu a mim e a você a prosperidade dobrada. Está vendo só? Primogênitos da herança. Eita glória! Então, se você quer a restituição da prosperidade dobrada, deixe o Espírito fluir e tome posse dela. Ela já está à sua disposição nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deixe o Espírito te conduzir para lá. Irmão, temos o direito a essa prosperidade dobrada. Sempre no livro tem espaço para você fazer a sua confissão de fé. Declare e escreva que você já possui a prosperidade dobrada. Declare que ela é sua por direito, que vai tomar posse dela imediatamente e completamente. Eu creio na palavra. Você é uma pessoa próspera em Cristo Jesus. Você não vive mais por coisas. Teu coração está preenchido. As pessoas que vivem por coisas estão vazias, procurando preencher aquilo que deveria estar preenchido, que é do Espírito Santo. Então você tem o Senhor e você tem o direito à promessa, você vai para cima dela. Percebe? O seu trabalho vai prosperar, a tua empresa vai prosperar, teu ministério vai prosperar, porque você tem o próprio Deus morando dentro de você e você vai para cima. Uma fé viva, com atitude. Você não vai ficar aí esperando, né? Eu tenho direito, vou ficar esperando aqui no ponto de ônibus. Esperando passar. Não, meu irmão, não, tem que ir para cima. Você tem que sonhar com o Senhor, ter sonhos, ter esperança, crer e ter a fé. Olha o livro de Hebreus 11, os heróis da fé. Você tem que se encaixar ali.
Percebe? Você nunca vai tomar posse por direitos e ficar de braço cruzado. Tá bom, meus amados? Vamos orar. Você tem direito a essa prosperidade do Senhor. Ele se fez pobreza no Calvário para que tenhamos riqueza, para glorificar o nome dele. Não é para usurpação, não, para glorificar, para ser uma bênção, para ser um instrumento na obra dele, para ganhar muita alma para o reino dele. Amém? Você crê? Vamos juntos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos. Pai, o exemplo de Jó, o que o Senhor deu para nós, tudo que esse homem passou e não te negou. Senhor, hoje, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Em Jesus, o Senhor levou toda a maldição para que sejamos uma bênção. Eu oro junto com essa família. Eu oro junto para, meu Deus, esta alma que ela está intercedendo venha ser tocada com o teu poder. Eu oro também para que essa pessoa seja restituída daquilo que foi roubado, que toda a prosperidade que foi tirada, todo engano que por acaso no passado, Pai, fez uma traição, essa pessoa perder tudo, que ela seja restituída completamente. Senhor Jesus, em Ti somos mais do que vencedores. No Calvário o Senhor levou toda a maldição. Nós requeremos a bênção prometida do Senhor, a bênção dobrada. Meu Deus, que essas famílias que estão me assistindo e orando comigo sejam restituídas, que elas venham viver no favor, o desfrute do Senhor. Como embaixadores do Teu reino, venha a nós o Teu reino. O Teu reino não tem pobreza, o Teu reino tem riqueza. Que essa pessoa seja mais do que vencedora em Ti, que ela seja cabeça, que ela não seja cauda, que ela venha avançar cada vez mais, que talvez ela esteja enfrentando um processo de dificuldade, mas é momentâneo, porque o que o Senhor tem para ela, ó Pai, coisas grandes, e ela nessa faculdade está aprendendo, ó Pai, a confiar em Ti, não nos homens. Essa pessoa passando por esse aperto, ela está aprendendo a confiar em Ti, Jesus, e não nos homens, e quando ela aprender, ela estará pronta para receber essa prosperidade dobrada, triplicada. Ó, meu Senhor, não tem medida. O Senhor transforma essa pessoa, transforma a família, os negócios, a empresa. Eu creio em o nome de Jesus, e já desde já te agradecemos, ó Pai, por esse grande milagre nessa família. Amém. Graças a Deus, queridos. 20º dia do jejum. Que Deus abençoe tua vida. 21º vamos estar na igreja. Não esquece de dar o teu like, faça o teu comentário, compartilha com amigos e familiares. Deus abençoe tua vida.